Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas. Integrantes da minha equipe é o Francisco Hernandes e o Stephanie. São três. E eu, né? Então, a gente ficou com o tema Michel Foucault. Bem, o que podemos falar de Michel Foucault? Michel Foucault foi um filósofo, foi um psicólogo, foi um professor e um escritor francês. Bem, ele foi o dono de um estilo único literário. Então, ele revolucionou a estrutura da filosofia do século XX. Podemos dividir o trabalho de Foucault em três partes distintas. Então, uma produção que perdurou até a década de 1960, em que ele fez o que chamou de arqueologia, as ciências humanas, da literatura, da escritura e do pensamento em geral. Uma segunda fase já era nos anos 70, no qual o pensador preocupou-se com as formas de subjetivação e poder, tecendo análises filosóficas mediante ao método genealógico. Por último, a fase em que escreveu O Cuidado de Si, como o terceiro volume publicado na coletânea História da Sexualidade. Bem, em falar em sexualidade, ele tentou cometer suicídio em 1948 e passou a ser acompanhado por avaliações psiquiátricas constantes. Uma das causas que levaram ao problema psiquiátrico do filósofo foi a sua sexualidade. Em 1948 e passou a ser acompanhado por psiquiátricas em 1948 e passou a ser acompanhado por avaliações psiquiátricas constantes. Uma das causas que levaram o problema psiquiátrico do filósofo foi a sua homossexualidade, ainda em fase de descobertas e em dificuldades de aceitação entre si mesmo. Bom, Michel Foucault nasceu no dia 15 de outubro de 1926. O que podemos falar sobre ele é que seus pais eram médicos. O seu pai era cirurgião, assim como sua mãe, seus avós. Seu pai era cirurgião e professor de anatomia. Então você vê que desde criança mostra que a medicina sempre esteve presente na educação e formação de Foucault. Então, meus amigos vão falar sobre as obras dele e o restante. Obrigado. Bom, eu vou falar sobre as principais teorias pensadas por Michel Foucault. Então, a primeira e a mais fundamental foi a das instituições do poder. No caso, manicômios, prisões, hospitais. Então, a psiquiatria, ele também falou sobre a medicina e a sexualidade. Então, a grande questão das teorias de Michel Foucault era pensar como que as instituições do poder, elas exerciam sobre os indivíduos o papel de normatização. E é nesse aspecto que Michel Foucault ele se insere para alguns autores como autor pós-estruturalista ou pós-modernista. Como Foucault ele é considerado um filósofo pré-modernista, esse rompimento com o pensamento clássico, ele fez Foucault também inaugurar simplesmente o seu pensamento no mundo, ou seja, uma nova visão, uma nova opinião dele. Quando fez um grande estudo das prisões, a questão da criminalidade, como os corpos daqueles que vão ser presos, eles se tornam um ambiente de poder. E esse filósofo, ele também é um dos intelectuais mais importantes do século XX, porque ele ficou conhecido por pensar o impensado, por discutir aqueles subalternos que não eram discutidos e por ir aonde a filosofia ela ainda não tinha ido. Então, ele também por discutir aquele subalterno, e foi onde a filosofia ela ainda não tinha ido, na marginalidade dos temas.
E é dele, sem dúvida, a grande contribuição de pensar no poder enquanto um feixe de relações. E as principais obras de Michel Foucault são alguns livros, no caso, A História da Loucura na Idade Clássica, O Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas, Arqueologia do Saber, O Poder Psiquiátrico, Vigiar e Punir, História da Sexualidade, Microfísica do Poder, entre outros. Esses são os mais conhecidos. Uma das principais e mais importantes obras de Michel Foucault é a Vigiar e Punir, que tematiza a concepção de poder disciplinar a partir das práticas sociais e jurídicas, apontando para uma relação entre poder e saber. Aborda os principais aspectos do poder disciplinar. Enfatiza a disciplina como forma de poder disciplinar para controlar e fazer funcionar a sociedade. Avalia as modalidades do poder de sua mudança da época clássica para a modernidade. Mostra os deslocamentos e as técnicas de poder do século XVII e XVIII. Ele apresenta também a passagem do exercício do poder sobre o corpo do indivíduo para o corpo espécie. Trata do controle social da sociedade disciplinar. Apresenta o panótipo no qual a relação de poder é de sujeição constante do indivíduo e demonstra que o panotismo constitui-se de um poder produtor de um saber e que regula a vida dos indivíduos. Em suma, em Vigiar e Punir, Foucault ele inclina-se sobre o processo de disciplinação nas prisões, em especial na França. Reflete o motivo pela qual as torturas elas deram lugar ao encarceramento das prisões, pretendendo que essa fosse a forma mais adequada de correção.